Olá, turma do sexto ano, bom dia, professor Giotto, aula de História, hoje, dia 22 de maio, sexta-feira, nós temos uma aula hoje, tá? Bom, no início da semana, na terça-feira, eu pedi para vocês fazerem um trabalho de introdução de capítulo, parabéns aos alunos que já me entregaram esse trabalho, tá? Era um reconhecimento do continente africano, vamos trabalhar parte do continente africano, especificamente o Egito, hoje, tá bom? Então, parabéns quem já entregou, ganhou pontos com isso, ganha ponto de participação pelaquela tarefa cumprida, né? Agora, vocês que não entregaram ainda, vocês podem estar entregando, tá? Vocês podem entregar para mim ou agora de manhã ou à tarde, vocês têm o final de semana para entregar, tá? E depois que começar o outro capítulo, aí eu já não recebo mais, tá bom? Ó, o nosso capítulo ele vai começar na unidade 2, tá? Na página 84, tá bom? Pega o material de vocês, tá? Senta no local confortável, tá bom? Ok? Unidade 2, capítulo 5. Tá escrito assim: Egito e Cush, o reino de Cush. Só que hoje nós vamos trabalhar especificamente só o Egito, tá? Para não ter assim muito material, preparei alguns slides para vocês, que tá aqui atrás, tá? Na minha televisão, para a gente estar comentando devagar, tá bom? Lembrando que se tiver alguma dúvida, vocês podem estar perguntando para mim, tá bom? Vocês vão ficar só ouvindo a minha voz agora, que eu vou estar comentando aqui o material, tá bom? Pega o livro de vocês, se tiver alguma dúvida, vocês me dão um retorno, ok, pessoal? Localização do Egito. O Egito situa-se no nordeste da África. Ele vai se limitar ao norte com o mar Mediterrâneo, né? Dá para ver na imagem. Tá bem aqui, né? Ao sul com o Sudão, né? Leste com o Mar Vermelho, tá? E a nordeste com Israel, tá bom? Então, eu pedi para vocês fazerem um desenho, tá? Muitos de vocês me entregaram e alguns não, tá bom? Então vamos ver isso aí, esse trabalho, tá bom? O clima e o solo egípcio. O clima ele é árido devido à influência do deserto do Saara, tá? É muito próximo ao nosso nordeste, tá? Muito próximo, tá bom? Em alguns setores é muito próximo. O solo ele é fértil, mas só as margens do rio Nilo, tá? Tá aí a figura, a figura não, né? A imagem mesmo real do rio Nilo, né? Um dos maiores rios do mundo, tá? Egito, uma dádiva do Nilo. O que é isso? Por que ele é chamado uma dádiva do Nilo, pessoal? O rio Nilo, né? Ele corta, né? Boa parte da África, tá? E o Egito surge a partir da água, né? Ali os povos começaram a se alocar ali próximo, na pesca, a irrigação, então tudo próximo ao rio, inclusive aqui em Codó nós temos o nosso rio Itapecuru, né? E se desenvolveu a cidade de Codó. Então fica difícil uma cidade crescer, se desenvolver sem a presença de água. O Nilo é um dos mais extensos rios do mundo, tá? Nasce no coração da África. Percorre cerca de 6.500 quilômetros e desemboca, né? Termina no delta no mar Mediterrâneo. Para os egípcios, né? Para eles lá, o Nilo era considerado um deus, o Hapi, tá? Tudo eles tratavam com a religiosidade deles, né? Era muito diferente da nossa, tá? Então tudo eles transformavam isso em deuses. Viajar de barco pelo Nilo era o caminho mais fácil para chegar a lugares distantes e atravessar desertos e montanhas. Haja vista que era muito rico, muito cheio de montanhas, de areia, né? A economia do Egito Antigo. Na história econômica do Egito, predominou o modo de produção asiático, como era lá, né? Nesse modo de produção, o Estado, que é o faraó, né? Mais próximo do rei ali, que mandava em tudo, era dono de todas as terras.
Por isso ele controlava e organizava o trabalho agrícola da sociedade. Isto é, todo mundo trabalhava para ele. E Faraó não fazia nada. A família de Faraó não fazia nada. Os nobres que moravam com ele não faziam nada. Interessante isso aí, né? A servidão coletiva, tá? Na servidão coletiva, a maior parte do povo egípcio vivia no regime de servidão, né? Era obrigado a sustentar o faraó e a elite dominante pagando tributos de forma de bens e o seu próprio trabalho. Isto é o que aqui significa, pessoal. Que aqui está aqui as imagens, né? Você mostra as pessoas doando seus animais, né? As pessoas trabalhando, tudo aqui, tá? Ou eles davam mercadoria, ou eles pagavam com a sua mão de obra mesmo, tudo de graça. Tá? O faraó não trabalhava. Tá? Era uma prestação de serviço dado ao faraó por conta, né? Que eles tinham essa servidão para com o faraó, tá bom? Eles entregavam aos dirigentes boa parcela do que produziam, tá? Os agricultores, os cultivadores, né? Os pecuaristas que criavam animais, enfim. Como era a agricultura no Egito Antigo? Tinha-se o trigo, né, para fazer o pão, a cevada, para fazer cerveja, na época já tinha cerveja, né? O linho usado na confecção de roupas e do papiro. O papiro é aquela folha, né, onde as pessoas escreviam, tá? Onde foi o nascimento da escrita, tá? Então, tinha essa necessidade. Pecuária. Pecuária significa que são os animais, né? A agricultura é o campo e a pecuária são os animais, tá? Então, nós temos o quê? Os egípcios, eles criavam, né? Criavam bois, asnos, né? Carneiros, cabras, porcos e aves, né? Asnos é o mesmo que são os jumentos, né? Os jumentinhos lá. Começaram a criar cavalos a partir da invasão dos Ixos, né? Que são povos asiáticos. A carne era um alimento de luxo, então eles viviam muito da massa, né? Eles trabalhavam muito, apesar de muito carboidrato, tá? Então eles viviam muito dessa massa, né? Do arroz, da soja, do trigo. A sociedade no Egito. Sem mobilidade social. O que é uma sem mobilidade social? O que é que isso nos remota? Qual é o entendimento disso? Pessoal, não havia troca. A pessoa nascia faraó, morria faraó. A pessoa nascia nobre, morria nobre. Tá? Então, o escravo não podia ser faraó. A mobilidade social é isso. Não tinha mudança. Tá? Quem era a figura do faraó? Está lá em cima do topo, né, da nossa pirâmide. Concentra todos os poderes administrativos. Isto é, mandava tudo. Tá? Em todos os setores. Militares, mandava prender, mandava soltar, delegava as leis, né? E religiosos, ele era o próprio Deus, a figura dele na terra. Tá? Então todos eles endeusavam o faraó. Quem eram os nobres? Eles estavam um pouco abaixo, né, dos faraós. Os nobres eram os administradores das províncias ou comandantes do exército. Para entender, o que eram os administradores das províncias? Eram os governadores de hoje, os prefeitos de hoje, ou os vereadores de hoje, mais ou menos. E os comandantes do exército, como fosse o general, tá? Os coronéis, ok? O pessoal que mandava ali, estava de frente. Então, eles também não pegavam pesado, né? Não trabalhavam, não pagavam impostos, né? Viviam lá, né, próximo ao faraó, trabalhava para o faraó, mas não pegava tanto pesado. Quem eram os escribas, que estavam um pouco abaixo? Eram os funcionários da administração do Estado. Tinha como função a cobrança de impostos, esse pessoal todo aí sabia ler, né? Eles fiscalizavam e organizavam as leis. Tudo isso sob o mando do faraó, com a opinião, né, dos nobres. Por exemplo, o faraó queria fazer uma lei, tá? Ele comandava, trazia o comandante do exército, e quem copiava as leis eram os escribas. Tá? Fazia aquela reunião e eles copiavam a lei e entregavam para os outros, para eles lerem, os outros lerem, né?
porque a população não sabia ler, então alguém tinha que ler para eles entenderem o que estava acontecendo. Mas embaixo nós tínhamos artesãos, os barbeiros, ourivos, os tecelãos, né? Ourivos é aquele que trabalha com ouro, né? E os tecelãos são aquelas pessoas que trabalham com roupas, né? Aqueles artigos lá de vestimenta. Os felás eram os camponeses que produziam ali, né, a comida para o faraó. E os escravos lá na base mesmo, tá? Era sempre os prisioneiros de guerra. Tinha muita guerra. Nesse período era muita guerra mesmo. Não era pouco, não. Qual foi o período da história da política egípcia, né? Bem interessante isso aí. Durante 3.000 anos, o Egito passou por um período de grande brilho, decadência e muitas oscilações políticas, muitas mudanças políticas, né? A história egípcia costuma ser dividida em período pré-dinástico, de 5.000 a 3.200 a.C., e o período dinástico, de 3.200 a 1085 a.C., que é o Antigo Império, Médio e o Novo Império. Vamos ver cada um. O pré-dinástico, fase que antecedeu a formação da primeira dinastia egípcia. A sociedade estava dividida em várias comunidades chamadas nomos. Tá? 3.500, os nomos se uniram formando o Alto e o Baixo Egito. Em 3.200, Menes, rei do Antigo Egito, unificou os dois reinos e tornou-se o primeiro faraó. O faraó usava uma coroa dupla para indicar que era rei do Alto e do Baixo Egito. Então, pessoal, existia, né, dois Egitos, né? Nós temos aqui o Alto Egito e o Baixo Egito. Cada um tinha o seu faraó, né? Era comandado por uma sociedade, certo? Sociedade chamada nomos. Com o passar do tempo, tá? Menes, ele unificou os dois, tá? Tem a mudança da coroa dele, tá aqui, tá? Se tornando o único faraó, tá? Dos dois reinos. O período dinástico. A capital do Antigo Império foi primeiro a cidade de Tínis e depois a cidade de Mênfis. Quéopes, Quéfre e Miquerinos, que eram faraós da quarta dinastia, foram os responsáveis pela construção das famosas pirâmides do Egito, tá? Tá ali atrás, né? Ainda existe, são gigantescas, tá? Até hoje é visitada, tá? Hoje em dia não, né? Porque nós estamos com o problema da pandemia, mas ainda é muito visitada, tá? O que é uma pirâmide, vamos ver daqui a pouco, era onde eram sepultados os seus faraós. O Antigo Império foi marcado por rebeliões motivadas pelo descontentamento popular, né? Com os impostos, tá? 2030, 2300 a.C., devido às lutas sociais, o faraó perdeu o poder para os nobres, tá? Eles perderam por quê, pessoal? Porque a exploração era grande, né? Então o povo havia um descontentamento. A autoridade do faraó foi restaurada com o apoio da nobreza da cidade de Tebas. Durante o Médio Império, o Egito atingiu a estabilidade política, crescimento econômico e florescimento cultural. E isso determinou a conquista militar da Núbia, região onde havia ouro. Tá? Em 1750 a.C., o Egito foi invadido pelos Ixos, povo militarmente superior, que ficaram lá por 170 anos. Né? Como a gente já viu, os Ixos vieram da Ásia. Com a expulsão dos Ixos, iniciou-se uma grande expansão militar no Egito. Utilizando-se das técnicas aprendidas com os Ixos, os egípcios invadiram Jerusalém, Damasco, Assur e Babilônia. Porém, a partir do século XII a.C., o Egito foi sucessivamente invadido pelos assírios de novo, persas, macedônios, e em 30 a.C. pelos romanos. Olha quantas revoltas teve nesse período, né? Interessante isso aí. Do final do século XVIII até o século XX, o Egito foi dominado pelos franceses, turcos e ingleses. Até que em 22, já agora no século passado, a Inglaterra reconheceu como Estado livre, independente e soberano. Tá? Então aí ainda vai completar 100 anos, né, de sua independência. Daqui a 2 anos. A cultura no Egito antigo, né? Nós temos a escrita, a ciência, a arte e a sua religião. Vamos começar pela escrita. A primeira escrita egípcia foi uma escrita sagrada, conhecida como ideógrafo, tá? Usada por escribas e sacerdotes. Lembrando que os escribas eram aqueles lá, né, da pirâmide social, tá? Que sabiam escrever. Eram pessoas que construíam as leis, né? Os sacerdotes estavam abaixo do faraó, né? Que interpretavam a religião, tá?
No processo de simplificação da escrita, os egípcios criaram mais duas escritas, demótica, que era popular, todo mundo entendia, e a hierática, que é religiosa, era pregada ali nos cultos, né, que tinha culto aos deuses. Lógico. A pedra de Roseta, interessantíssimo isso aí. A escrita egípcia permaneceu um verdadeiro mistério até o século XIX. O francês Jean-François Champollion, em 1821, iniciou um estudo intensivo da pedra de Roseta, que o levaria a descobrir toda a escrita egípcia. Essa pedra, ela foi encontrada, né? Ela foi encontrada, lógico, no Egito e foi levada à França quando Napoleão voltou de sua expedição militar no Egito, tá? E lá, esse francês, historiador, ele foi descobrindo e traduzindo toda a sua linguagem, tá bom? Ciência no Egito. Os egípcios alcançavam diversos progressos científicos, tendo em vista resolver problemas práticos e concretos, tá? Na química, ele atuou na manipulação de substâncias como o arsenio, cobre, o petróleo e o sal, e outros. Surgiu também vários remédios a partir disso, tá? Na matemática, desenvolveu um sistema de notação numérica e contagem direcionada ao comércio. Bem interessante isso aí, tá, pessoal? Na astronomia, os astros orientavam a navegação e a agricultura no Egito. Por isso foram feitos mapas do céu. Eles já observavam o céu, tá? A arte egípcia. As artes estavam voltadas para a glorificação dos deuses e faraós. Vocês estão vendo aí, observando, né? Algumas artes, tá? A arquitetura, os egípcios construíram grandes obras, pirâmides, mastabas, que eram túmulos, né, em forma de trapézio, e hipogeus, túmulos subterrâneos. Pessoal, as pessoas, os escravos entravam com o túmulo, depois as pessoas lá atrás fechavam. Então os faraós, eles eram enterrados com os escravos lá dentro, eles não tinham nem tempo deles sair. Tá? Era levado comida, ouro, tá? Porque eles achavam que tinha vida após a morte, né? Era uma coisa que eles achavam. Construção das pirâmides. Na região do Gizé, encontra as mais belas e bem construídas pirâmides. São aquelas três, né? Quéops, Kéfera e Miquerinos. Na construção dessas pirâmides foram utilizados inúmeros blocos de pedra calcária. Calcula-se, mais ou menos, né? Que foi pego aí 2 milhões de blocos de pedra, que eram arrastados por grupo de escravos, o rolo de madeira por baixo dos blocos. Pessoal, nenhuma dessas pedras foram tiradas do Egito. Então elas foram arrastadas aí por muito tempo, tá? Os escravos demoraram anos e anos para construir. Foram usados vários milhares de escravos para construir essas pirâmides. Qual era a religião? A religião influenciou poderosamente os diversos setores da vida política, social e cultural do Egito. Dava-se mais atenção aos deuses e mortos que aos vivos. Enquanto os templos eram construídos de pedras duras e caras, as casas civis eram feitas de tijolo cru, extremamente frágil e de pouca durabilidade. Então, em outras palavras, né? Quando a pessoa morria, era construído um templo gigante, né? No caso aí, as pirâmides, que eram enterrados os seus parentes. Já a casa dos pobres, né? Eram feitos ali de material muito frágil, né? Qualquer chuva podia derrubar vento e tal. Enfim. Mitologia politeísta, né? O nome já está dizendo, politeísta, poli vários, né? Teísmo, religião. Então eles acreditavam em vários deuses, né? Os egípcios eram politeístas, isto é, adoravam diversos deuses e cerimônias patrocinadas pelo Estado. Então o Estado bancava aquelas festas. O culto oficial, em que se destacou a adoração a Amun-Ra. Tá? Você já deve ter assistido aqueles filmes, né, que passam do Egito, aqueles faraós, aquela reencarnação, né? E em cerimônias populares, o chamado culto popular, em que predominava a adoração a Osíris, Ísis e Horus, que eram os reis, os deuses mais populares. E os antigos deuses, está aí alguns, né? Ísis, Osíris, Horus, Ató, Anubis, Maete, Atom, Amon, Néftis e Tote. Característica da religião no Egito. Antropomórfica. O que é isso? É a forma, essa aqui, né? É a forma de homem, né? Tem a forma de homem.
Zoomórfica é a forma de um animal. Antropozoomórfica é a forma de homem com um animal. Aqui no caso, nós temos a musculatura, né, o corpo todo de um homem e a cabeça de um animal, tá? A vida após a morte. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Diziam que os mortos, né, seriam julgados no tribunal de Osíris e retornariam seus corpos se fosse absorvido. Mas para que isso acontecesse, era preciso que seus corpos permanecessem conservados. Nasce aí a técnica de mumificação. Eles eram muito práticos, tá, pessoal, nessa técnica de mumificação, tá? Ele se preparava para a decomposição dos corpos, que os corpos eram esvaziados e desidratados com sal, tá? Aí depois se retirava as vísceras, né, a parte de dentro, dos órgãos internos, tá? E embalsamava o corpo, misturava com um líquido, tá bom? E com linho também, é tipo um tecido, tá? E mumificava eles, ok? Tá aí os rituais de mumificação. Eram rituais funerários, obedeciam regras rígidas estabelecidas pelo Papa Nupes. Duravam 70 dias para mumificar uma pessoa, tá? Eles davam nenhuma importância ao cérebro. Eles achavam melhor o coração. Arqueólogos da Universidade de Memphis descobriram uma tumba intacta, com 5 múmias no Vale dos Reis, perto da cidade de Luxor, no sul do Egito. Tá? Então se prova que eles trabalhavam mesmo, que os egípcios colocavam faraós dentro, né? Não é só de história, tá? Os cientistas pegaram os ossos, né, dos faraós e reconstruíram, tá? Que era o rosto para as múmias. Foi feita também a reconstituição de Tutankhamon, que foi um dos grandes faraós da época, tá? Tá aí a reconstrução de alguns. O papiro, como eu falei no início, né? Ele preparava parte da história, né? Era o material usado, né? Era transcrito, era transmitido, né, em rolo de papiro e era guardado todo esse conhecimento, tá? Ainda existe isso até hoje, tá? Como demonstração, tá? Ele é uma planta aquática achada no delta do Nilo, tá bom? Tá aí a folhinha dele, né? Tá? Tem alguma curiosidade do Antigo Egito. Tanto a mulher como o homem egípcio usavam maquiagem, acreditavam que a tinta tinha poder de cura. Piolhos lá na época era um problema sério. Muitas pessoas da classe rica resolviam o problema raspando o cabelo e usando perucas, vindo até 12 anos, com exceção de pequenos tufos deixados no centro da cabeça. Então, eles usavam, né? Nos filmes tem as pessoas lá com as perucas, né? Para poder ter a mesma conotação. E eles gostavam de usar maquiagem, tá bom? Pessoal, se tiver alguma dúvida, tá? Vocês podem estar retornando para mim, tá bom, pessoal? Um abraço. Tchau.